Ei, meus amores, boa tarde. Quarta-feira. Olha que delícia! Estamos hoje com a matemática e que estamos estudando sobre o metro, sobre o centímetro, sobre o comprimento, sobre a medida da massa, né? Das massas, da capacidade. E isso tudo a Dani vai passar um videozinho para vocês, para nós estarmos relembrando essa matéria, porque nós tivemos um feriado tão gostoso aí, e é só para relembrar essa matéria. Depois a Dani vai dar ênfase na correção, vou compartilhar com vocês a tela agora, nesse momento aqui. Vou fazer o compartilhamento da tela da aula de hoje com vocês, que é matemática, aula 72, hoje são 21/10, né? De 2020. Nós estamos no livro, tá, gente? Do volume 3 ainda de matemática. Nós estamos nele. Agora nós vamos fazer a correção do para casa, que foi do livro, né? Das páginas 87 a 89. E depois, logo após a correção, nós vamos ter a aula do livro das páginas 90 e 91. Medidas de massa e de capacidade, tá bom? Só que a Dani vai interromper esse compartilhamento aqui, porque vocês estão com a aula gravada, é só dar um play para fazer a cópia e depois solta a Dani aí, que a Dani volta a aparecer. A Dani agora vai compartilhar com vocês um vídeo rapidinho, só para vocês lembrarem o que nós estamos estudando, tá bom? Só um minuto. Dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já tá pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Viu como não é difícil, gente? É super fácil, são as grandezas de medidas que nós estamos aprendendo, né? Então, agora nós vamos fazer a correção da página 87, que a Dani vai compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu baixar aqui minha página, que foi o para a casa de vocês, né? Que está falando do que nós acabamos de ver no videozinho, né? Que é o milímetro, né? O milímetro ele é o menorzinho, ele é o pequeno. Deixa eu só
ver um negocinho aqui. Tá. O milímetro, Marcos tentou medir somente a ponta do seu lápis. A ponta do lápis, a gente sabe que é uma ponta o quê? Bem pequena, né? Ela é pequenininha, bem pequena. Então, ele percebeu que a ponta era muito pequena, menor que o centímetro. E o centímetro é o que fica entre um número e o outro, que são esses risquinhos aqui, ó, né? Que nós temos daqui tem meio, aqui mais meio, então são 10, nós temos 10 aqui, que forma o milímetro, tá, gente? O milímetro. Então, Marcos escolheu o milímetro para expressar a medição. Então, qual é a medida da ponta de lápis de Marcos em milímetros? Então, ele pôs o lápis no 0 e viu que chegou até o pauzinho 4 de milímetro. Então, ele colocou 4 milímetros, ok? Correto? Coloca certo aí, CPM, quando estivermos no final. Na próxima atividade, tá assim, contorne as ilustrações em que o milímetro é a unidade de medida mais adequada para expressar o comprimento do objeto. Então, nós temos o caderno, nós temos o botão, o grão de arroz, a lantejoula, lantejoula, né, que é aquela que a gente usa para fazer no carnaval, fazer alguns trabalhos de artes, fantasias, e nós temos um prédio. Não tem como eu medir um prédio em milímetros, né, porque o milímetro mede coisas pequenas. Então, ele vai medir quem? O arroz e a lantejoula, porque são pequenos, igual a lapiseira, a ponta do lápis de Marcos. Mais embaixo tá assim, em quais, só um minutinho que a Dani interrompeu aqui, a medida aqui, saiu sem querer, perdão, mas nós vamos voltar. É a última aqui. A Dani vai voltar aqui. Aí está perguntando, em quais dos outros objetos você expressa comprimento com milímetros? Em quais outros objetos você pode estar usando o milímetro para medir? Um brinco pequenininho, né? Igual esse da Dani aqui, ó, é bem pequenininho, eu posso estar usando. O cabo do telefone, né? Aquele cabinho que a gente conecta no telefone da gente quando a gente coloca assim. Ele também pode ser por milímetro, né? E vários outros objetos que vocês têm aí em casa, né? O feijão, por acaso um milho de pipoca. Se você quiser medir, isso tudo vai ter que ser através do milímetro, né? Dos milímetros. Então, descendo mais um pouquinho, vamos lá. Os milímetros também pode ser utilizado para expressar medidas de pequenas espessuras. Então, folha de papel, moeda e azulejo. Qual desses objetos você acha que possui o menor espessura? Claro que a menor espessura, quando a gente fala, é a lateral dela. Porque quando a gente pega uma moeda, a gente vê que uma folha de papel, quando você pegar o livro de você, ela é bem o que a espessura dela? É bem fininha, né? Então, claro que vai ser o quê? A folha de papel. Porque o azulejo, ele vai ter o quê? Um relevo. A moeda, se você pegar a moeda, ela também tem um relevinho. Então, aqui vai ter a menor espessura vai ser quem? A folha de papel. Pega uma folha de papel aí e dá uma olhadinha nela. Deu uma olhadinha? Olha a finurinha que ela é. Ela é bem fininha, olha, tá vendo? Então, vai ser a folha de papel, tá bom? Tanto o azulejo, ele tem um relevo, quanto a moeda também tem. Eles são mais grossos do que a folha de papel, né? Então, vamos voltar aqui. Agora, nós vamos para a página 88. Vocês colocam aí, por favor, o CPM, datou, né? A data de hoje. E nós vamos agora na página 88. Deixa a Dani descer aqui. Que é compreender problemas. Então, nós vamos compreender os problemas.
Leia e resolva os problemas considerando a planta da cozinha e o esquema. Problema 1. Gente, isso nós estamos fazendo a correção do para-casa da última aula, tá? O problema 1. A planta a seguir representa a cozinha da casa de Leonardo. Qual é a medida da largura, né, da porta para a cozinha? Então, vamos lá, olhando aqui. Cadê a porta? A porta está aqui. A cozinha está onde? A porta aqui, ó. Qual é a medida da largura da porta da cozinha? Então, a porta está aqui, a porta da cozinha. Então, olha aqui. É essa largura aqui, que é a porta, né? Então, aqui nós temos a medida da porta, né? E nós temos o quê? 1 metro, tá? A medida é 1 metro. 1 metro, quando a gente abre o braço assim, normalmente dá 1 metro. Então, a gente tem a largura de 1 metro, que tá aqui da porta da cozinha, né? Então, a porta da cozinha tem 1 metro, né? Você ia pegar sua régua, você ia medir, você ia perceber que ela de 4 centímetros, a porta tem o quê? 1 metro, ok? Então, para o probleminha 2 agora, vamos lá. Andresa e Juliana e William estão caminhando em uma pista. De acordo com os dados do esquema abaixo, qual a distância entre William e Juliana? Então, deixa a Dani descer mais um pouquinho aqui, que aí nós temos o esquema certinho aqui, ó. A posição de Andressa está aqui, a posição de Juliana está aqui e a posição de William está aqui. Nós sabemos que a distância entre a posição de Juliana e a posição de Andressa tem 32 metros, né? E dos três tem 64 metros. Qual que é a pergunta? A pergunta é, qual é a distância entre Juliana, William, né? De acordo com os dados. Qual é a distância de William e Juliana? William está aqui, não é verdade? E Juliana está aqui. Se o total é 64, quando a gente diminui 64 de 32, que é essa largura que eles têm, 64 menos 32, vai dar o quê? 32. Então, é a mesma distância aqui, só que nós vamos medir aqui, dá 32 metros. Só que aqui não tem como a gente medir, porque metros é maior, não é verdade? Então, vocês teriam que fazer o 64, que é o tamanho total da Andressa até o William, né? Aí a gente já teve uma pista. Qual foi a pista? Que entre a Juliana e a Andressa tem 32 metros. E a gente vê que 64 é o total desse comprimento aqui, né? O total da distância um do outro. Então, você diminui 64 menos 32, você vai obter a resposta. A distância entre o William e Juliana é 32 metros. Tudo bem? Ótimo. Fechado e amarrado. CPM também datou. Agora, nós vamos para a página 89. Para a página 89. Vamos lá, então. Eu falo que esse menininho tem a cara de menino marrento, não é? Então, vamos lá. Deixa a Dani descer aqui para fazer a leitura com vocês. No problema 1, que foi aquele probleminha lá da planta, né? Da cozinha, a parede da direita, então, aí vocês vão observar a parede à direita da pia. Deixa eu ver se eu consigo voltar nela aqui. Ela é a última. Se eu não me engano, é esse aqui. Não, esse foi o primeiro, né? Deixa eu voltar nela aqui para vocês terem uma noção. Ai, que de ela subiu. Não é aqui. É porque está aqui em cima, né? Lá está perguntando assim. No problema 1, a parede à direita, né? À direita da pia, a pia está aqui. A sua direita, a direita da Dani não vai ser a mesma direita de vocês. Então, a pia está aqui, a parede da direita, da minha direita.
mede 4 metros de comprimento. Se essa medida fosse diferente, a resposta do problema mudaria? Claro que não, pois esse dado não vai influenciar na resolução do meu problema, né? Essa medida aí, porque ele quer saber o quê? A pia. O que que tem a ver a pia com a medida do comprimento da... As pias estão aqui, com a medida dessa parede. Eu teria que estar sabendo de outra parede. É isso que ele quis saber. Então, para vocês repararem bem aqui o desenho, porque essa aqui é a parede direita e a pia está aqui, né? Então, não vai influenciar no meu problema coisa alguma, né? Por quê? Porque o uso esse dado não é usado, né, gente, na resolução do problema. Então, vamos voltar lá para a nossa página que nós estávamos, que é a página... que é essa página aqui. Então, tá lá, não, pois esse dado, né, esse dado de valor de 4 metros, que é o valor que deu do comprimento lá, não é usado na resolução do problema. Leia ao lado como Caio pensou para resolver o problema 1. 4 metros, 4 menos 1 é igual a 3. 6 menos 3 é igual a 3. A porta mede 3 metros de comprimento. Então, ele está pensando. Está com a carinha de pensador, não tá? Deixa a Dani só aumentar aqui um pouquinho. Então, deu para Dani aumentar. Então, mede os comprimentos. Essa resolução está correta dele? 4 menos 1 é igual a 3. 6 menos 3 é igual a 3. A porta mede 3 metros de comprimento. Claro que não está certo. Por quê? Né? Porque Caio subtraiu 1 metro de 4. E quando ele deveria ter o quê? Adicionado a essa medida. Ele deveria ter o quê? Adicionado essa medida e subtraído o quê? O resultado de 6. Então, ele não poderia subtrair, ele teria que adicionar, né? Então, ele deveria ter adicionado essa medida e subtraído o resultado. Então, Caio subtraiu 1 metro de 4. Ele não poderia, ele teria que adicionar. Então, a resposta é não, porque não tem como. Se ele fizer isso, ele não vai achar o resultado para esse problema, correto? E na número 3 está, observe apenas as informações do esquema do problema 2. O que você pode saber sem fazer cálculo? Marque com X. A distância total da caminhada? Não. A distância já percorrida por Andressa? Não. Quantos metros separa Andressa, Juliana e Andressa de William? É essa que nós vamos usar, porque ele deu a distância total deles, que era 64, e a distância de um entre outro era 62. Então, foi a metade, correto? Então, nós vamos marcar o número, a última, que é a terceira. No quarto, gente, lá no meu quarto, no numeral 4, no esquema do problema 2, se o William estivesse posicionado mais à direita, o que aconteceria com a distância entre Andressa e Juliana? Gente, o que ia acontecer? Essa distância ia dar o quê? Diferença, né? Ou ela ia alterar? Não, ela não ia alterar, porque ela tinha o tamanho geral, ela tinha a distância geral do tamanho, né? Essa distância não ia se alterar, porque ela já tinha o valor que era 64 do comprimento lá. Então, quando ela pergunta se posicionando mais à direita, né? O que aconteceria com a distância entre Andressa e Juliana? Não faria diferença, porque ela tinha o tamanho dela, que era o 64, tá bom? Então, essa distância não se alteraria, tá bom? Vamos lá. Medidas de informações do problema 2 para que a resposta dela seja 30 metros. Então, exemplos de respostas, tá bom? A distância entre Andressa e Juliana, 34 metros, que nós vimos lá,
que já estava marcado lá na página. A Dani até perdeu a página aqui. Na página já estava marcado a distância. Cadê a distância? A distância 32, né? Modifique, é para modificar. Modifique as informações do problema 2 para que a resposta dele seja 30 metros. Responda. Então, para ser 30 metros, eu vou ter que colocar o quê? A distância entre Andresa e Juliana vai ser 34 metros e a distância entre Andresa e William serão 64 metros, ok? E isso aí prova que eu fazendo essa diferença não vai dar problema para me resolver o numeral 4. Então, eu mudei para 34, mas a distância entre a Andresa e o William não foi mudada. Vocês viram que continuou o quê? 64, correto? Eu mudei a distância de Andresa e Juliana, mas de Andresa a William continuou a mesma. Então, aqui mostrou para vocês que não faz diferença alguma, ok? Então, CPM. E agora nós vamos entrar na página 90. Vamos lá para a nossa página 90, que está aqui, que é medida de massa e de capacidade. Vocês vão fazer junto com a Dani agora, tá bom? Então, vamos lá. A grama e o quilograma, né? O grama, não é a grama é a grama da rua, né? A grama do pasto. Então, é o grama, tá? E o quilograma. Observe as imagens ao lado e responda as questões. Quantos quilogramas tem o pacote de açúcar? Então, é quantos quilos? O quilograma é quilo. Então, quantos quilos tem o pacote de açúcar? Aqui ele está falando que ele tem 1 quilo. Então, é 1 quilograma, ok? B, o pacote de arroz tem mais de 1 quilograma ou menos de 1 quilograma? O pacote de arroz, vamos lá. Ele tem 5. Então, ele tem mais ou ele tem menos? Ele tem menos do que 1 quilograma, né? O pacote de arroz tem mais de 1 quilograma ou menos? Ele tem menos que 1 quilograma, ele tem 5 quilos, né? Aí depois vem, quantos gramas tem um pacote de amendoim? Tem 400 gramas. Olha só, vamos lá, do amendoim não tá dando para ver certinho, mas no livro de vocês vai dar para ver que é 400 gramas o amendoim, né? Correto? Até aí? Entenderam? Tudo está nos pacotezinhos. Então, o grama e o quilograma, que é o quilo, né? 1 quilo de açúcar, aqui está falando 5 quilos, né? 500 gramas, né? Aqui também 400 gramas, que é menos de 1 quilograma, tá bom? Então, vamos lá. O pacote de orégano, que é esse aqui, tem mais de 500 gramas ou menos de 500 gramas? Ele tem 50 gramas, então ele tem menos que 500 gramas, né? Porque aqui está bem claro que tem o quê? 50 gramas. Então, ele tem menos que 500 gramas, ok? Então, vamos lá. Subindo. Indicamos 1 quilograma por 1 quilo. Então, quer dizer que 1 quilograma é igual a 1 quilo. Indicamos 1 grama por 1 G, tá bom? Então, vamos lá. Então, sempre lembra disso. O quilograma é por quilo, é 1 quilo. E a grama, 1 grama por 1 G. Então, vamos para a atividade aqui. Calcule mentalmente e complete a frase. O filho de Karina nasceu com 3 quilos. Depois de 2 meses, quando foi ao pediatra, ele já estava com 5 quilos. Então, olha só, o bebê, ele engordou quantos quilos? Se ele tinha 3 quilos. E quando ele retornou ao médico, ele ganhou mais 2 quilos. Então, ele ganhou o quê? Ele ganhou mais 2. Ele ficou com 5, né? Ele tinha 3, ganhou para chegar no 5, faltou 2, né? 3, 4, 5. Então, quanto que ele está pesando? O bebê engordou, então,
2 quilos em um mês, né? Então, nós vimos aí a diferença, porque ele foi com 3 na página 90 e ele chegou, né? Quando ele nasceu com 3 quilos, depois de um mês, quando ele voltou ao pediatra, ele tinha 5. Então, se você quer fazer a continha para saber, você vai pegar o total que ele tem de quilo hoje e vai subtrair do 3. 5 menos 3 vai ser 2, né? Que é o resultado aqui, correto? Então, vamos lá para a nossa próxima página, que é também correspondente ao que nós estamos estudando sobre medidas de massa e de capacidade. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Que está aqui, ó. Fábio foi à feira para comprar temperos. Comprou 100 gramas de pimenta do reino, 20 gramas de alecrim e 15 gramas de colorau. Qual foi a massa total de temperos comprados por Fábio? Né? Então, vamos fazer o quê? Uma conta. Ele comprou, então, 10 gramas de pimenta do reino. Então, eu vou colocar um número, o numeral 10. Depois, 20 gramas de alecrim. Eu vou colocar o 20. Depois, 15 de colorau. Eu vou colocar o 15. Eu somando o 10, o 20 e o 15, vai dar 45G, que é 45 gramas, né? Na numeral 3, observe a imagem e marque com um X a resposta correta. Aqui nós temos um trem e um carro, né? Então, vamos lá. Nós temos uma balança. Nós vemos que o carro ele está bem abaixo, né? Que ele está encostado. E o trezinho está em cima, está acima. Então, o carrinho é mais pesado que o trenzinho? Sim, porque ele foi para baixo. E o trenzinho subiu. E quando a coisa é mais pesada, ela desce, não é verdade? Então, o trenzinho é mais pesado que o carrinho? Não, porque ele está no alto. O carrinho é mais leve do que o trenzinho? Não, né? O carrinho ele não é mais leve do que o trenzinho, porque o carrinho ele ficou embaixo. Olha só, olha só a posição da balança, né? Dá para vocês verem perfeitamente que a balança ficou no alto. Então, o trenzinho é leve e o carro pesado abaixou a balança, né? Então, explique para um colega como você pensou para marcar a frase correta e ouça a explicação dele. A Dani deu a explicação dela. Aí depois eu quero ouvir de vocês se vocês concordam com a Dani. Quando é pesado, a balança o quê? O carrinho pesou, fez ela descer. Observe a melancia, a maçã, a jabuticaba e a jabuticaba. Eu não estou conseguindo... puxei. Observe a melancia, a maçã e a jabuticaba nas balanças e faça o que se pede. Então, vamos primeiro reparar as balanças. A primeira balança tem uma maçã, né? E tem uma outra frutinha aí. Tem uma que está em cima e outra que está embaixo. A melancia está embaixo e a maçã está em cima. Depois a melancia está embaixo e a outra que está em cima, né? Então, vamos ver aqui o que está perguntando. Qual das 3 frutas tem a menor massa? Aqui já estava falando que é a jabuticaba, né? Então, olha aqui, a jabuticaba, ela tem a menor, ela é o quê? Ela não, o menor peso é o da jabuticaba, correto? A maior massa pertence a qual fruta? Que é mais pesada. Vai ser quem? A melancia. Olha o tamanho dela, né? Em todos os 2 desenhos, ela tá embaixo, tá vendo o peso dela? E vocês já viram o tamanho de uma melancia, né, meus amores? É muito grande. Então, aqui, vamos ver a resposta se está correta. Qual das 3 frutas tem a menor massa? A jabuticaba, que é a menorzinha, ela pesa, o peso menor é o dela, né? E a maior massa pertence a qual fruta? A melancia, que ela é uma fruta bem pesada, robusta, grande, né? Então, aí está a resposta para vocês, né? Então, nós fizemos a correção. Vamos voltar aqui no compartilhamento para ver se nós fizemos tudo certinho.
fizemos a correção do 87 e 89, fizemos a página 90 e 91, tá bom? E a Dani não passou para casa para vocês, mas vou passar agora. Só que vocês vão lá para o finalzinho do livro de vocês, tá bom? No finalzinho do livro de vocês, aonde que nós estamos trabalhando a medida, a grandeza de medida. Nós vamos começar na página, desculpa, gente, na página do mesmo livro, tá? Vocês vão começar no mesmo livro. A Dani quer no mesmo livro. Então, olha só, a Dani vai compartilhar com vocês novamente aqui o para casa de vocês, tá bom? Que vai ser esse aqui, ó. Que a Dani vai grifar para vocês. O para casa é no mesmo livro, tá, meus amores? Só que ele fica no finalzinho do livro de vocês, tá? Ele vai estar bem no finalzinho do livrinho de vocês. Então, vocês vão fazer a página 225 a 228. E na quinta-feira nós vamos fazer a correção juntos e vamos seguir a matéria que ainda vamos entrar o litro e o milímetro, tá bom? Nós vamos ver isso junto, tá? Combinado? A aula ao vivo é mais fácil para a gente estar desenhando a largura, o comprimento, né? Tá pensando qual que é que pesa mais, qual a massa que tem maior volume, maior peso. Combinado? Deixa a Dani interromper, então, esse compartilhamento para a casa de vocês. Aqui ficamos por hoje com a nossa aulinha de matemática, nossa aula de grandezas e medidas, né? Medidas de massa e de comprimento. Medidas de massa e de capacidade, tá? Que vocês entenderam que o quilograma é por 1 quilo, né? E 1 grama é 1 G, que é 1 grama, né? Que é a abreviatura deles, tá bom? Então, um beijo para vocês, uma excelente quarta-feira e já a Dani volta com a aula de... Quero ver quem está lembrando a aula de hoje, hein? Quero ver se vai chegar com o caderno certo. Hoje tem matemática aí. Quero só ver quem vai chegar com o caderno certo. Ó, um beijo para vocês e até daqui a pouco, tá bom, meus amores? Vai ser às 15h40, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Não deixe de fazer atividade, viu a aula? Já faça a atividade para não acumular os para-casas de vocês, tá bom? Um beijo, um cheiro. Dá vontade de dar até uma mordida, uma mordidinha de saudade que eu estou de vocês. Ó, fiquem com Deus, tá bom? Até daqui a pouquinho.